E realmente, não é? Fazendo uma parte 2 do vídeo Liberalismo Moral, eu realmente entendo que isso é perigoso, porque para pensar, cara. Eu estou pregando, não é, como um pastor reformado, as doutrinas da graça. Eu estou pregando sobre a salvação em Jesus Cristo. Nós pregamos sobre o fato de que Deus salva e somente Ele salva, que a salvação é monergista, que nós não fizemos nada para merecermos isso. Ele fez isso por sua própria vontade, segundo o seu conselho eterno. Ele nos elegeu na eternidade em Cristo, então tudo que temos vem de Deus, não é? Mas mesmo eu pregando essas doutrinas da graça, muitas vezes sou visto, não é, como sendo um pastor legalista ou moralista, pelo simples fato de ler os mandamentos no culto solene e de aplicar os mandamentos. Fica até uma coisa estranha, porque se você vai dar ouvidos como um pastor muitas vezes, na hora que você vai fazer a exposição, porque o nosso catecismo faz uma exposição sobre os 10 mandamentos, básica, pastoral, mas faz. E imagina só, na hora que você vai expor os 10 mandamentos, eu tenho que fazer isso como? Não é? Sabe a dificuldade que tem? Porque se eu falar que certas coisas são pecado, eu vou começar a ser visto como sendo um legalista. Basicamente hoje, pessoas que estão dizendo: esse pastor é moralista, esse irmão é legalista. Eu não confio mais no que as pessoas estão dizendo sobre legalismo ou moralismo. Porque basicamente hoje, qualquer coisa que tenha a ver com proibição, automaticamente na mente das pessoas cristãs, torna-se legalismo, moralismo. Basicamente é isso. Então, se você disser que uma coisa está errada, ou então der o nome correto para aquilo que é pecado, isso já o categoriza como sendo moralista. Percebe como isso é perigoso? Entende? Isso é muito perigoso. Aí, uma pessoa que de repente está frequentando ou é membro de uma comunidade reformada, ouve uma coisa dessas e fica em conflito. O pastor prega sobre a graça de Deus, mas eu não suporto quando ele prega sobre a lei. E qual é o problema de pregar sobre a lei? Entende a situação? Como é que eu vou exortar a igreja se não desse jeito? Porque os apóstolos exortavam assim. Não é? Os apóstolos exortavam pela lei de Deus. A base moral para a exortação do Novo Testamento é a lei de Deus. Os apóstolos aplicam isso em abundância no Novo Testamento. Entende a situação? E aí? Não é? Para que eu não seja legalista ou moralista, como muitos dizem, eu preciso fazer o quê? Pregar um evangelho mamão com açúcar? Dar ênfase a um amor não criterioso? Não dizer que tais coisas são pecados e ponto? Entende a situação? Isso é perigoso, isso é muito ruim, tá bom? Não é saudável para a igreja e foge daquilo que vemos claramente na Escritura. Então, pensemos aí, tá bom? Só um vídeo para concluir, não é, aqui como segunda parte, esse assunto, não é, do liberalismo nesse sentido moral, tá? Tomemos cuidado, irmãos. O mundo que vivemos é um mundo que cada vez mais luta contra princípios cristãos. Nós não podemos, nesse sentido, em nome de sermos relevantes para o mundo, ou então não termos um aspecto que possa gerar a ideia de que somos, porventura, moralistas ou então legalistas, não é? Acabar nos esquivando de nossa responsabilidade de anunciar a verdade. É simples entender o seguinte: a lei continua sendo a lei, tá? A lei continua sendo a lei. E nós, como cristãos, devemos compreender que a lei não nos foi dada para sermos salvos por meio dela. Então, só por esse pensamento, já descarta-se completamente a hipótese de um pastor reformado ser moralista. Ok? Não, ou ser legalista nesse sentido, certo? Mas a lei é a lei. Aquilo que a lei diz que é pecado, continua sendo pecado. Entende? A obra de Cristo não reverteu as implicações ou aplicações dos 10 mandamentos. De jeito nenhum. Ele cumpriu os 10 mandamentos. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Mas aquilo que a lei condena como pecado, continua sendo pecado. Se você crê em Cristo, você tem quem tenha cumprido por você essa lei. E então você está em paz com Deus, não há condenação. Mas isso não significa dizer que a sua vida enquanto cristão tenha que estar desconectada dessa lei. A lei de Deus, ou os 10 mandamentos como resumo, é aquilo de mais objetivo. Tá? Algumas pessoas, de maneira muito estranha, não é? Eu considero às vezes até desonesta, tentam fingir que Cristo não está citando ou ensinando os 10 mandamentos quando ele vai responder àqueles escribas, não é? Que o primeiro e grande mandamento é amar ao Senhor Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, não é? É amar ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, o que ele está fazendo é um resumo do resumo. Não é? Os 10 mandamentos são o grande resumo de toda a lei. Mas não é? Aquilo que Cristo faz, não é? No Novo Testamento, respondendo como sendo os 2 grandes mandamentos, são um resumo
dessa lista dos 10, tá? Como é que eu posso perceber isso? Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu posso dizer assim? Eu amo a Deus de toda a minha alma, todo o meu coração, todo o meu entendimento, tá? Sem que isso seja expresso obedecendo ao primeiro mandamento, não terás outros erros diante de mim, ao segundo mandamento, não falas para ti mais de escultura, não é? Ao terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e ao quarto mandamento, não é? Que é guardar o dia do Senhor. Então, como é que eu amo a Deus se não for desse jeito? Entende a situação? Então, o amor tem sido usado como uma ferramenta subjetiva em apoio a um liberalismo moral. Infelizmente, estão fazendo isso com amor. Isso é ginástica mental, teológica. Tá? Ao mesmo tempo, como é que eu vou amar o meu próximo se não por aquilo que é listado, não é, entre aspas, na segunda tábua da lei? Pensando, por exemplo, não é, como é que eu amo o meu próximo se eu não honro pai e mãe, as autoridades? Como é que eu amo o meu próximo se eu, por exemplo, tenho ódio dele, quero que ele morra ou realmente mato? Não é? Como é que eu amo o meu próximo se eu furto, se eu roubo o que é dele? Do caso anteriormente, como é que eu amo o meu próximo se eu traio, se eu adultero, se eu cobiço, não é, sexualmente o que não me pertence, a quem não me pertence? Como é que eu amo o meu próximo agora, pensando no oitavo mandamento, se eu roubo, se eu furto? Como é que eu amo o meu próximo se eu não promovo a sua honra, pelo contrário, eu minto a seu respeito e levanto o vosso testemunho? Como é que eu amo o meu próximo se eu realmente cobiço o que é do meu próximo sem estar satisfeito com a vida que Deus me deu? Percebe? Então, o amor é o que Cristo ensina. E esse amor aponta diretamente para aqueles princípios dos mandamentos. Não dá para separar uma coisa da outra. Tentar jogar a ideia do amor contra a lei é uma jogada muito rasteira, na verdade. É subjetivo. Você quer desviar o foco do amor que o Senhor nos ensina, o amor cristão, de uma vida dedicada a Deus, não é? Ou seja, o resultado disso é falta de piedade. Cristãos imaginando que podem ser como qualquer outro, que não tem que haver uma diferença entre nós que servimos a Cristo e aqueles que não servem. Então fica aí essa parte 2 dessa reflexão. Cuidado, irmãos. Cuidado para não ficar acusando irmãos, pessoas, comunidades de serem legalistas ou moralistas. E cuidado, principalmente porque pessoas que têm dito isso, muitas vezes, elas são o extremo oposto. Elas estão acusando de maneira errada e falsa, porque não se trata de comunidades que são legalistas, não é? Mas aqueles que muitas vezes levantam esse falso testemunho, na verdade, são as pessoas absolutamente liberais, tá? Então, tomemos cuidado, beleza?